já é a matéria nova? Não, nós estamos terminando. Terminando Tá. o segundo PET, né? Aí hoje nós vamos fazer a semana 3 e 4, que ficou faltando. Que a Tá bom. semana a gente fez a aula passada, não foi? Acho que foi. Eu não acabei Agora, as minhas ainda, não te mandei ainda esse pet. Eu vou entendi. terminar e vou mandar. Eu já mandei a correção lá no grupo hoje, no grupo do Eu WhatsApp. vi, eu vi. Já tá tudo lá já. Vamos Hoje é começar. semana 3 e 4, né? Isso. Tá bom. Então, gente, novamente, boa noite a todos. Lembrando que nossa aula está sendo gravada. Depois eu vou disponibilizar a gravação lá no YouTube. Para a aula de hoje, o objetivo mesmo é a gente fazer a semana 3, tá? É a gente finalizar a semana 3. Esse é o nosso objetivo. E aí, quinta-feira, a gente faz a semana 4, tá? Se der tempo, se nós conseguirmos fazer na aula de hoje a semana 3 e a 4, melhor, né? Melhor, que aí a gente cancela a aula de quinta-feira. Mas, se não, a gente tem essa reserva aí. Nós estamos corrigindo aí o PET 2, semana 3, tá? Não sei se vocês viram, mas já está pronto já o PET, o terceiro PET, né? Foi disponibilizado aí, acho que ontem ou anteontem, se não me tenho certeza. O volume 3, nós vamos iniciar ele na semana que vem, tá? Zé, Eu já fiz o meu, professor. deixa eu te perguntar uma coisa. Porque a Lucilane marcou uma reunião para quarta-feira. Eu tô com medo de fazer esse pet, será que vai ter que terminar ele mesmo? Eu tô com medo de comprar esse pet e não vou fazer ele. Porque quarta-feira é reunião. Espera, né? Amanhã é reunião, conversa com a Lucilane, vê o que ela vai falar. Assim, eu acho, né, mas ela vai confirmar amanhã, vocês conversam com ela. Pelo que eu entendi, que nós tivemos uma reunião de professores ontem, vocês do terceiro EJA estão caminhando para finalização, tá? Aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que terminar esse PET volume 3, que são mais 4 semanas, na parte de matemática, né? São essas 4 semanas aqui. E além dele, eu vou ter que fazer um PET complementar. Só que aí não vai ser o Estado quem vai fazer, é eu quem vou fazer da minha matéria. Cada professor vai fazer da sua. E o nosso, né, no caso de matemática, eu tenho que fazer um PET referente a 6 aulas. 6, que é o que ficou faltando. Para dar a carga horária mínima para vocês concluírem. Então, ó, se pegar as aulas que a gente teve antes da pandemia, lembra, a gente teve aula em fevereiro e um pedacinho de março, com as aulas dos PETs, volume 1, volume 2, volume 3, que é esse que vai iniciar, ainda ficam faltando 6 aulas de matemática, que é equivalente a 3 semanas. E aí eu vou fazer esse material. Então, eu acho que a gente vai dar sequência nesse PET aqui. Se ela falar, né, conforme for a reunião de vocês com a Lucilene amanhã, que não tem necessidade desse PET, melhor. Porque esses conteúdos aqui, ó, que o PET 3 está trazendo, não são conteúdos da EJA, não. São conteúdos do terceiro ano regular. A gente não entra nesses tópicos. Então, eu adoraria não ter que trabalhar com isso. Mas se ela falar que tem que entrar, a gente vai ter que fazer esses assuntos aqui. Mas aí amanhã ela conversa com vocês. Ok. Entendi, você já fez o volume 3? Hã? Uai, a mulher. Fiz hoje. Não, você fez a semana 3, né? Não, o volume 3. Ah, você fala que você tirou o xerox. Você imprimiu. O PET, isso. Ah, você fez no sentido de imprimir. Eu entendi que você tinha falado que você tinha feito, já tinha terminado os exercícios, velho. Falei, não, mas aí. Ué, mas aí eu tava deflash. Não tô dando conta de fazer nem o que tá aqui. Eu fiquei estranho, viu? Uai, entendeu? Mas entendi, você fez a apostila. Assim. Ó, vamos lá. Não, eu já imaginou se não for fazer, eu perdi meu dinheiro, aí. Ô, Mariana, mas eu acho que 90% de chance que vai fazer, viu? Eu acho que vai. Mas espera. Ó, semana 3. Estão vendo a tela aí, né? Estou compartilhando a minha tela.
Semana 3. Um dado foi lançado 15 vezes e os resultados obtidos estão representados na tabela abaixo. Determine a moda e a mediana do conjunto formado pelos resultados obtidos. Então, observem aqui, ó, eu tenho um dado, que ele dá de 6 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fui jogando ele por 15 vezes. Aí, desse total de vezes que eu joguei, a face de número 1, né, o lado 1 do dado, apareceu 3 vezes. O lado 2, né, aqueles 2 pontinhos pretos, apareceram 4 vezes. O lado 3 não apareceu nenhuma vez. O lado 4 apareceu 2. O lado 5 apareceu 3. E o lado 6 apareceu 3 vezes também. Aí o exercício pergunta, determine a moda, né? Lembrando que nós estamos trabalhando aí com 3 medidas centrais, né? 3 medidas da estatística, que é a média, a moda e a mediana, não é isso? Nós já estamos falando aí nas nossas últimas aulas. São esses 3 medidas aí. Vemos que a moda, né? O que consiste dizer que um valor é a moda de um determinado grupo? A moda é o valor que aparece mais vezes. Isso é o valor modal. É o valor que aparece uma maior quantidade de vezes. Ele é o valor mais frequente. É por isso que a gente diz, tal roupa está na moda. O que isso significa? Tem muita gente utilizando determinada roupa. Olhando para esse exercício aqui, ó, qual foi o valor do dado que apareceu a maior quantidade de vezes? Alguém? Eu tô olhando aqui para ver se eu sei, professor. Ó, Apareceu esse número da frequência? isso, não, a frequência é a quantidade de vezes. Mas qual o número que apareceu? Qual o lado do dado que apareceu mais vezes? Eu tô vendo 3. Apareceu 3 vezes. O lado 2 apareceu 4. O lado 3 apareceu 0. Aquele É o 2, professor. que apareceu mais vezes foi o 2. Portanto, a moda é o 2, pois ele apareceu 4 vezes. Ok? Agora, para fazer a mediana, nós vamos fazer do jeito mais longo aqui, depois eu explico uma outra forma. O que é a mediana? A mediana é o valor que divide a sequência ao meio. É o valor que divide a sequência ao meio. Ok? Então, isso significa que eu vou ter um valor mediano. Vai ter X valores maiores do que ele e X valores menores do que ele. Porque ele está no meio, no centro da minha sequência. Qual desses valores aqui, ó, corresponde à mediana? O que eu vou ter que fazer? Eu terei que anotar quantas vezes aparece cada valor. Vamos tentar mostrar aqui nas 2 telas, para ver se vocês verem. Ó, olhem aqui. Número 1 apareceu 3 vezes, não foi? Então eu vou colocar 1, 1, 1, porque ele apareceu 3 vezes. Número 2 apareceu quantas vezes? 4. Então eu vou colocar aqui o 2 uma vez, de novo, de novo, de novo. 4 vezes ao todo. Ok? Boa noite, Andréia. O número 3 não apareceu nenhuma vez, então eu nem vou colocar ele. O 4 apareceu 2 vezes, o 5 3 vezes e o 6 3 vezes. Então eu coloco 3 números aqui. Ok? E aí, nós temos que olhar, diante dessa sequência, qual é o valor que divide ela ao meio. Então, eu elimino, eu elimino aqui o número 1, que é
o menor valor, e o 6, o maior. Depois eu elimino esse, que é o maior, esse, que é o menor. Esse é o terceiro, assim vai, entendeu? Até eu ir chegando, ver qual é o valor que está no meio da minha sequência, dividindo ao meio, tá? E aí a gente vê que esse valor que divide ao meio é o número 4. Portanto, o 4 é a mediana. Ok? Outro jeito que a gente tem que começar a determinar isso daqui, eu vou ficar contando um por um até achar o valor do meio, né? Igual eu estou fazendo, separar o maior e o menor. O que é uma possibilidade? Ora, quantos elementos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 elementos, 15 valores. Se eu tenho 15, basta que eu divida isso daqui ao meio. Quanto é 15 dividido por 2? Né? 15 pela metade. 7,5. Só que eu não vou ter uma posição cardinal, né? Uma posição terceiro, 7,5. Então eu tenho que pensar que vai ser, quando aqui for ímpar, é a metade disso, mais um pouquinho. É o próximo inteiro. Então, um elemento, o oitavo elemento, constitui a mediana da minha sequência. Ok? Então, eu divido ao meio aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Tudo bem. Cheguei agora do trabalho. Tá certo. Estamos corrigindo a semana 3, tá? Semana 3? Tá, obrigada. Então, essa é a mediana, né? Lembrando que MD vem de mediana. Próximo exercício. Em uma escola, esse já é um pouco mais chato. Com 200 alunos, as idades são distribuídas de acordo com a tabela abaixo. Eu fui perguntando a idade de aluno por aluno, ao todo 200 alunos. Aí 20 alunos responderam que tem 10 anos. 35 alunos responderam que tem 11. 30 que tem 12, 45 que tem 13, 32 tem 14 e 38 tem 15. O exercício pede: qual é a moda? Qual dessas idades apareceu com mais frequência? Apareceu o maior número de vezes? O 13. O 13. Quantas vezes o 13 apareceu? 45. 45 vezes. Portanto, a moda dessa sequência é o 13, pois ele aparece 45 vezes. Tranquilo? Sim, eu A fiz. moda aqui é um pouco mais fácil, é só eu ver o que apareceu a maior quantidade de vezes. Certo? Agora temos a danada da mediana, né? Como eu já falei em outras aulas, né? Se eu tivesse feito esse material, eu não pediria a mediana nesse tipo de tabela, né? Num primeiro momento. Não acho que é o ideal. Mas, já que está aqui, vamos tentar discutir. Como encontrar a mediana desses valores aqui, ó? Eu poderia fazer igual a gente fez ao exercício anterior, certo? Que é ir anotando as idades, essa quantidade de vezes. Aí eu ia ver qual é o valor que está aqui no centro, certo? Só que a gente gastaria um tempo bom, né? Eu teria que fazer assim, ó. O 10 apareceu 20 vezes, então ficaria 10, 10, 10, 10, 10, 20 vezes. Depois fazer o 11, 35. É óbvio que isso vai dar muito trabalho. Então tem que ter um modo mais prático para a gente resolver isso. Como que a gente vai tentar resolver isso daqui de forma mais prática? Eu fiz um quadrinho aqui, ó, bem parecido com o quadro que já está lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Observe aqui, ó, 20 alunos têm 10 anos. 35, 11, 30, 12. Nós vamos calcular um negócio chamado de frequência acumulada, tá? O que é essa frequência acumulada? É o valor que eu tenho aqui mais o anterior.
Então, aqui eu não tenho ninguém que venha antes dele. Então, vai ficar 20. Deixa eu até abrir aqui que vai ficar mais fácil para vocês verem. Eu vou explicando aqui aos poucos. Esse valor de baixo, ele é o anterior mais ele, ok? Então, seria como se eu fosse pensar o seguinte, olhando para esse quadro aqui, ó, quantos alunos têm 10 anos? 20 alunos. Quantos alunos têm 11 anos? 35 alunos. Agora, se eu te perguntar, quantos alunos têm menos de 11 anos? Menos de 11, ok? Ou seja, são aqueles que têm 11 anos, esses aqui, e aqueles que têm 10. Porque quem tem 10 anos tem menos de 11, ok? Então, a frequência acumulada é a soma dos valores anteriores. Então, ó, nessa linha aqui eu teria a frequência acumulada 20 mais 35, 55. Quantos alunos têm até 12 anos? Até 12 é o 30, mais o 35 e mais o 20. Então, eu posso pegar até esse valor aqui, ó, 55 mais 30, 85. 85 mais 45, 130. 130 mais 32, 162. E aí a tabela continua, que vai até os 50, né? É o 200. Ok? Aí, vamos pensar. Se eu tenho 200 alunos, o valor mediano, aquele que vai dividir a idade ao meio, é 200 dividido por 2. Então, vai ser o centésimo. Só que como esse valor aqui ele é par, significa que a mediana é a média do centésimo e do centésimo primeiro elemento. Porque quando eu pegar 200, vai ficar 50 para cá, vai ficar 100 para cá, 100 para cá. Certo? Então, o valor que vai estar no meio vai ser o centésimo primeiro e o 100. Eu tenho que encontrar a média desses dois valores. Aí, o que eu tenho que fazer? A mediana, então, é a média entre o centésimo e o centésimo primeiro elemento. Mas quem é esse centésimo elemento? Ora, aqui, ó, até 10, né, até 10 anos, vão ser o primeiro ao 20º aluno, ok? 11 em diante é do 21º ao 55º, certo? Era como se eu estivesse pegando aqui, gente, esse exercício que eu tô falando, ele é chato, né, mas é como se eu estivesse colocando aqui, ó, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20 vezes. Terminei de fazer isso 20 vezes, eu coloco 11, 11, 11, 11, 35 vezes. E vou fazendo. Mas eu não vou ficar escrevendo isso tudo aqui, porque eu quero saber quem é o centésimo elemento. Então eu olho, ó, aqui é do primeiro ao 20º, do 21º ao 55º, do 56º ao 85º, do 86º ao, eu nem sei falar, centésimo, trigésimo, que fala? Nem eu sei falar isso aqui. A essa posição 130 aqui. Vimos que o elemento, o centésimo e o centésimo primeiro, está aqui dentro, ó. Ele está aqui nessa faixa. Portanto, a mediana é a idade de 13, tá? Então, isso significa... Só para, né? Boa noite, professor Leonan, tudo bem? Professor Leonan, o senhor quer falar com eles? Quer dar algum recado? Não, eu só vim aqui para saber como é que estava a participação do pessoal, que a gente vai diferente agora do próximo horário, entendeu? Aí eu entrei entendeu? Tranquilo, estamos aqui. Aí, ó, espero, pessoal, então era só isso. Espero vocês no último horário. Não faltem, por favor, que vai ser bem bacana. Vai vir alguém de fora para poder dar aula para gente. Só isso. Obrigado, professor. Isso, Ok, professor, obrigada. É uma conversa sobre cinema, não é? Que eu vi que vai vir alguém? É, sobre cinema. Se quiser participar também, se estiver de boa.
Não, tá tranquilo, eu não vou ter aula, então eu devo aparecer sim. Obrigado, viu, professor? Valeu. Então, meninas, continuando. Aqui, ó, o valor, então, que vai ser a mediana dessa sequência é a idade de número 13. O que isso significa? Significa que tem a mesma quantidade de alunos menores que 13 anos e a mesma quantidade maior que 13, tá? Então, a idade de 13 é a que divide ao meio a minha sequência. Tranquilo? Ele é meio chato essa questão da mediana, mas conseguiram entender aí? Professor, então quer dizer que esse 2 aí tem a moda e a mediana? As duas coisas. Ele pede aqui para achar moda e mediana. Então, qual o valor da mediana? É o 13 também. Nossa, o que eu arrumei aqui que deu 2,5? Não sei. 2,5. 12,5. Eu sou meio eu sou meia moda, Não, 12 mais 13 e dividir. Você deve ter considerado, até não tá até errado o raciocínio, mas ele faz um pouco de sentido. Você olhou aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quem são os dois valores do Isso. 12 e 13? Quem tá aqui no Isso. 5. Só que não é assim, porque esse valor apareceu 20 vezes. Você teria que fazer igual eu tô te falando, ficar escrevendo ele aqui várias vezes, tá? Assim, tá errado o seu 12,5. Mas eu entendi o que você fez. Eu somei, né? E depois dividi por 2. Na média. Ó, esse número 3 também, que exercício chato. Ele não é difícil, mas ele é trabalhosozinho. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo, de 1930 até 2006. A partir dos dados, qual é a moda e qual é a mediana da quantidade de gols marcados? Então, vamos lá. Vou aumentar bem esse gráfico para ver se vocês conseguem vê-lo aí, ó. Eu tenho esse gráfico e aqui ele traz a quantidade, os anos, né? Os anos que foram, e a quantidade de gols que aconteceu em cada ano. Então, nessa Copa aqui de 1930, ó, aconteceram 8 gols. O melhor artilheiro dessa Copa, realizou um total de 8 gols. Na Copa seguinte, de 1934, o melhor artilheiro fez 5 gols. Tá? Então, observem que esse valor, quando ele aparece no meio das duas linhas, ele está entre 4 e 6. Então, é o 5. Aqui 7, aqui 9, 11, 13, ok? Pergunto, qual é o valor, né, qual é o número de gols que apareceu mais vezes, para a gente encontrar a moda? Ó, o número 2, né, a quantidade 2 de gol, não apareceu nenhuma vez. Não tem nenhuma marquinha para ele. O 4 apareceu uma vez, aqui. O 5 apareceu aqui e aqui. Então, o 5 apareceu 2 vezes. Você poderia até contando, se você quisesse, a quantidade de gols. 6 vezes. Hã? É o 6 vezes? Isso. Só para a gente ver qual tem mais pontinhos aqui na linha, ó, é o 6, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, por 6 Copas, ele foi o valor que mais apareceu. Portanto, a moda é o número 6, pois ele apareceu um maior número de vezes que os demais, tá? Então, aqui é a moda. Professor, e a mediana? Como achar a mediana desses valores? O que você tem que fazer nesse exercício? Anotar valor por valor e depois colocar eles em ordem, do menor para o maior. Então, ó, a gente vê aqui que o menor valor é o 4. Então, para fazer a mediana, eu teria que vir aqui e escrever. Diminuir um pouco para vocês irem vendo o gráfico enquanto eu escrevo. Aí eu fiz 4. 4, depois o 5. 5. 2 vezes, né? 5 aqui. Isso. 5 aqui. Depois o 6, quantas vezes?
6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aí vai, tá? 7, 2 vezes. Eu já fiz aqui para mais rápido. Então, ó, ficaria 4, 5 2 vezes, 6, 6 vezes, 7 2 vezes, 8 2 vezes, tá? Vai anotando quantas vezes cada gol apareceu aqui. E aí, coloca do menor para o maior, né, que é o rol, em ordem crescente, você vai ver que o valor mediano, né, aquele que divide essa sequência ao meio, é o 6 e o 7, né? Eu tenho valores pares aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem valor par aqui, não vou contar isso tudo, não. Aí, o que isso significa? Que o elemento central que está no meio aqui, ó, é o que está entre esses dois. Então, eu faço a média deles. 6 mais 7, 13. Dividido por 2, 6,5. 6,5. 6,5. Ok? Acertei. É chatinho também esse exercício, mas... Gente, esse eu achei legal. Porque ele tem um pega aqui nesse exercício de número 4. Ao iniciar as suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram, quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador? O número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar. Como ele está pedindo moda, ele pede a moda, o que é a primeira coisa que a gente tende a fazer? Olhar qual é o valor desculpa, que aparece a maior quantidade de vezes. Qual é o número mais frequente aqui nesse quadrinho branco aqui, ó? É o 2, né? 2 aparece 1, 2, 3, 4. Aí a gente vai lá, corre e marcaria a letra A, número 2. Só que está errado. Por que está errado? Porque esses valores aqui, ó, é a quantidade de pessoas que entrou e depois a quantidade de pessoas que saíram. Então, um saldo. Eu tenho que encontrar quantas pessoas estavam no elevador. Por isso eu fiz um outro quadrinho aqui, ó, para vocês acompanharem. Então aqui, é a mesma coisa que tá, eu digitei, ó, 4, 4, 1, 2, mesma coisa. Mas observem que lá no térreo entrou 4 pessoas e não saiu ninguém, óbvio. Então quantas pessoas tinham dentro do elevador? 4. Aí chegou no primeiro andar, entrou mais 4. Então eu já tinha 4 lá dentro, entraram mais 4 pessoas, só que saíram 3. Somando tudo, quanto que ficou lá dentro? Tinha 4, entrou mais 4, 8. Saiu 3, tinha no primeiro andar 5 pessoas. Essas 5, o elevador foi subindo. Parou, tinha 5 lá dentro. Entrou 1, saiu 1. O sinal está errado, ó. É 5 mais 1, 6. 6 menos 1, 5. Então, no segundo andar, 5 pessoas. Subiu de novo. Chegou, tinha 5 dentro do elevador. Entrou 2 e saiu 2. Quanto que ficou? Continuou 5. Subiu de novo. Tinha 5. Entrou 2. Não saiu ninguém. Quanto que sobrou? 7. Desses 7 entrou 2 e saiu 6. Então, 7 mais 2, 9, menos 6, 3. Desses valores, das pessoas que estavam dentro do elevador, tá? Que ficaram dentro, nesse entra e sai aí, qual é o valor que apareceu mais vezes? 5. Portanto, a moda é 5. Viram que é um pega, né? Eu acertei assim, mas eu estava esperando essa explicação, para eu estar conseguindo entender. Agora sim, entendi.
Foi, porque a nossa tendência é olhar para o 2 e achar que ele é a moda, porque ele apareceu várias vezes aqui. E olha, tanto que a pessoa que faz a prova é mal, né? Ela já coloca na letra A o número 2. É para você olhar direto, vir aqui, marcar no A, achar que deu certo e ir para a próxima. E aí você erra o exercício. Bom, vai dar tempo da gente fazer. Semana 4 ela é mais rápida. Uma loja vende sapatos. Recebeu diversas reclamações relacionadas à venda. Aí, o dono da loja resolveu fazer uma estatística, né? Fazer um levantamento de dados para saber quais são os sapatos mais defeituosos, certo? E aí ele fez isso de duas formas. Na primeira aqui, ó, dos sapatos com defeito, ele pegou o número dos sapatos. E aí ele viu que a média, né, quando ele pegou todos os sapatos, 32, 35, 38, 41, 44, foi pegando todos que tinham defeito. Fez a média disso, deu 36. A mediana, que foi o valor que dividiu ao meio a sequência, 37. E a moda, né? O que significa a moda? Que os sapatos que tinham a maior quantidade de defeitos eram de número 38. Ok? Ele foi o que apareceu, 38, foi o que apareceu mais vezes. Tranquilo? Então já vemos aqui que o número que apareceu mais vezes foi a numeração 38. Para quantificar as cores, tá? Eu vou explicar isso aqui primeiro, depois eu falo essa questão da cor. Então ele pergunta o seguinte: qual é a numeração que apareceu a maior quantidade de vezes, a maior quantidade de defeitos, para ele não comprar mais? Tá? Vimos que é o número 38. Foi o valor total. Então, já sabemos que vai ter que ser 38. Resta saber a questão da cor. Porque a moda é 38, então significa que esse é o valor que apresentou mais defeitos. Então, eu não compro 38. Agora, para saber a cor, ele fez o seguinte. Se o sapato for da cor branca, ele vai associar o número 0. Se for da cor preta, ele vai associar o número 1. Então, o que isso significa? Pegou um sapato com defeito. Qual que é a cor dele? Branco. Então, ele registra 0. Branco de novo, 0. Branco de novo, 0. Apareceu a cor preta, 1. Outro preto, outro preto, outro preto. E por aí vai. Só que ele não falou isso. Mas a gente sabe, então, que se eu tiver um sapato preto, um sapato branco e um sapato preto, como que ficaria a média? Seria 0 da cor branca e 1 da cor preta. 0 mais 1, 1. 1 dividido por 2, 0,5. Se eu tiver... Eu estou fazendo isso aqui só para mostrar para vocês o que significa esse 0,45 aqui, ó. Se eu tiver 2 sapatos pretos, 2 pretos e 1 branco, ó, desculpa, 2 brancos e 1 preto, a média ficaria, como é branco, né? 0 mais 0 dos brancos, mais 1 do preto. 1 dividido por 3, 0,33. Se tivesse o contrário, ó, se eu tivesse um sapato branco e 2 pretos, a média seria 0, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 3, 0,66. O que isso daqui quer mostrar? Eu quero mostrar para vocês que se a média for igual a meio, se a média for igual a 0,5, significa que eu tenho o mesmo número de sapatos brancos defeituosos é igual ao número de sapatos pretos defeituosos. É a mesma quantidade. Se a média for menor do que meio, significa que eu tenho mais sapatos brancos, né? A maior, como o branco foi associado 0 a ele, ele vai fazer com que o valor da média diminua. Então, se a média é menor do que 0,5, significa que eu tenho mais sapatos brancos. Se a média for maior
maior do que 0,5, como nesse caso aqui, significa que eu tenho mais sapatos pretos. O exercício falou o quê? Quanto que deu a média no exercício que ele informa? O exercício fala que a média foi quanto? A média de distribuição foi 0,45. Isso significa... 0,45. Isso daqui significa que eu tenho mais sapatos brancos, ok? Então, a loja avisou o fornecedor aqui que não vai mais comprar os sapatos de cor branca de número 38, porque eles foram os mais feituosos, ok? Então, essa é a resposta aqui, ó. A loja não deve comprar mais sapatos brancos e de número 38. Alternativa A. Também mais difícil esse exercício, né? Não sei se vocês conseguiram pegar aí. Tranquilo? Sim. Vamos embora, então. Exercício 2. Ah, esse é gostosinho, ó. Esse é o mesmo estilo da tabela lá da frequência, só que na forma de gráfico. Uma pessoa ao fazer uma pesquisa com alguns alunos, coletou as idades e organizou esses dados em um gráfico. Então, ó, aqui embaixo no eixo X, nós temos a idade que informou. E aqui a quantidade de pessoas, certo? A frequência, né? É a quantidade de pessoas. Então, 9 pessoas, ó. Quantas pessoas têm 9 anos? Quantas pessoas têm 9 anos? 21. Alunos têm 9 anos. Quantos alunos têm 12 anos? 15. E 18, 12. Desses valores aqui, ó, qual foi a idade que apareceu a maior quantidade de vezes? Qual é a moda das idades? Qual é a idade que apareceu mais vezes? 9. 9. Porque ele apareceu quantas vezes? 21 vezes. Tá? Então, a moda o 9 é o valor modal. Ele apareceu 21 vezes. O valor que mais aparece é a idade de 9 anos. Próximo exercício. Esse daqui também, gostosinho, até facinho de fazer. Não vou ler tudo, não. Os meninos, os amigos aí marcaram de fazer uma viagem e foram identificar qual desses 5 aqui, ó, é o mais econômico. Então, fez a média lá do consumo de quilômetro por litro. O carro fez 6,2 km por litro, depois passou para 9 e depois para 9,3. O carro 2 fez 6,7, 6,8, 9,5. Qual é a média de consumo de cada um desses carros? Mamãozinho. Só somar aqui, ó. Soma 6,2 mais 9, mais 9,3 e divide por 3. Eu fiz um quadrinho aqui, mas vocês podem fazer até na frente. Puxa uma linha aí, quem imprimiu o PET, e faz na frente aí, ó. Meu deu a letra C. Letra C, o número, qual carro que é? Carro 3? Isso, é o carro 3. Não, Silvano, vamos ver aqui, ó. É o carro 2. Ó, o carro 1 fez 6,2 mais 9 mais 9,3. Somando tudo isso daqui, 24,5. Mas se tiver dado diferente de vocês me falam, que às vezes eu somei errado. Ó, 6,2 mais 9 mais 9,3. 24,5. Dividido por 3, 8,17, aproximadamente. O segundo, 6,7 mais 6,8 mais 9,23, dividido por 3, 7,67. O terceiro, 8,3 mais 8,7 mais 9, 26, dividido
8,67. Ouvimos, ó, fazendo as médias aí, depois vocês façam e confiram. O valor menor, o carro que foi mais econômico, foi o carro número 2, porque ele gastou 7,67. Para mim, a média era o maior. Fizesse maior. Ah, mas não, deixa eu ver. Não, Silvana, eles querem ir no carro mais econômico. O carro mais... Não, Silvana, faz sentido. Eu estou falando errado aqui, bobeira. Silvana, tá certinho, retiro o que eu disse. Mais um pega aqui. Na minha pressa, ó. Ao final, a média, escolha o carro mais econômico. Mais econômico. Qual é o carro mais econômico? É aquele que faz uma maior quantidade de quilômetros. Uma maior quantidade de quilômetros por litro. Eu estou pensando aqui na quantidade de litros, né? Então, eu pensei no valor menor. Mas está certo, Silvana. Número 3. Retiro o que eu disse aí. Porque ele fez mais quilômetro. Ele foi o que andou mais com 1 litro só de combustível. Então é esse. Esse é o valor, é o carro mais econômico. Desfiz meu erro aqui. Silvana? Oi. Você viu aí que tá certa, né? Vi, é o 3, né? Isso. Porque ele é o carro que andou mais. Próximo exercício. 4. Vai dar tempo, vamos correr. Uma fábrica de refrigerantes fez, quantificou o número de garrafas que tinham defeitos em cada dia. Tá? Então, não teve defeito, nenhuma garrafa teve defeito durante 52 dias. Apareceu 0 garrafa defeituosa. Uma garrafa defeituosa só apareceu em 5 dias. Então, lá na segunda-feira, dia 1, nenhum defeito. Dia 2, nenhum. Dia 3, nenhum. 4, nenhum. Aí, no 10º dia, um defeito. Aí, marcou. Ao todo, por 5 dias, teve uma garrafa com defeito. Em 2 dias, cada dia, né, 2 garrafas com defeito. E 3 garrafas com defeito apareceu em 1 dia. Qual é a média dessas garrafas? Esse exercício aqui é daquele de média ponderada. Né? Então, a média ponderada, a gente passa um tracinho aqui em cima do ME. O que eu tenho que fazer para achar a média ponderada? Eu tenho que multiplicar esse valor, o 0 por 52, o 1 por 5, o 2 por 2 e o 3 por 1. Ok? Multiplico eles e vou somando. 0 vezes 52, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. E divido pela quantidade aqui, ó, pelo somatório da quantidade de dias. Soma 52, mais 5, mais 2, mais 1. Lembrando que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, depois somar. Então eu faço 0 vezes 52, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Somando isso aqui, ó, 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 8 mais 52, 60. Pode falar. Eu pus a multiplicação dentro dos parênteses, para a gente ver que tem que fazer multiplicação primeiro. Melhor ainda. Fica mais organizado. Assim, né? É. Isso. Melhor ainda. Porque aí você lembra que tem que fazer ele primeiro. Aí eu vou pôr aqui também, Silvana. Mas assim, se algum dia aparecer um exercício e não tiver o parêntese, tiver igual eu deixei, Silvana, ainda assim você tem que saber que você faz a multiplicação primeiro. O parêntese é um reforço, tá? Mas mesmo se tiver sem, primeiro faz a multiplicação. Aí soma tudo. Soma aqui depois 5 mais 4 mais 3. Dá 12, divide por 60, 0,2. Então a média ponderada, né? Lembrando que isso aqui significa média ponderada. Quando tem esse tracinho. É igual a 0,2. Esse exercício 6, ele é um pouquinho mais chato, mas vamos lá. Porque ele vai... A gente tem uns parecidos com ele. Também envolve média ponderada.
Os alunos de determinada disciplina, em um curso, fizeram 4 avaliações com os seguintes pesos: 20, 10, 30 e 40. O que significa? Que na prova 1, a nota dele ali equivale a 20% da nota final. Então, ele tem peso 20%. A prova 2, peso 10%. A prova 3, peso 30%. E a prova 4, peso 40%. Para ele passar, ele tem que ter 60 pontos. Ele tirou, na primeira prova, 46. Na segunda, que o peso era menor, ou seja, a prova era mais fácil, ele tirou 60. Na terceira prova, ele tirou 50. Quanto que ele tem que tirar na última prova para poder passar? Ok? Como montar esse exercício? Como ele fala de média ponderada, eu vou converter aqui, ó, esses 20%, nós sabemos que 20% é o mesmo que 0,2. Sabemos? É só fazer 20 dividido por 100, dá 0,2. Então, eu vou deixar esse peso aqui no formato decimal. Então, ó, é 0,2 de 46, que foi a primeira nota, 0,1, 10%, de 60, que foi a segunda, e 0,3, 30%, de 50. Mais 0,4, que é 40%, da nota que eu não sei. Né? Uma nota, eu estou chamando de K aqui, esse valor desconhecido. Tá? Que é quanto ele tem que tirar para poder passar de ano. Dividido pelo somatório dos pesos. Então, eu faço 0,2 mais 0,1 mais 0,3 mais 0,4. Ok? Montando a continha aqui, ó, vai ficar... Ui, não é isso que eu quero dizer, não. Montando aqui a minha média ponderada, eu sei que ele precisa ter média 60 para poder passar. 0,2 vezes 46, a gente pode fazer aqui até na calculadora, ó. 0,2 vezes 46, 9,2. 0,1 vezes 60, 6. 0,3 vezes 50, 15. E deixo 0,4K aqui. Somando isso tudo aqui, ó, 3 com 4, 7, 7 com 8, 8 com 2, 10. Somando tudo isso, 1. Para resolver diante desse sinal de igual, eu tenho que multiplicar cruzado. Então, eu transformo esse 60 na forma de fração. Afinal de contas, 60 dividido por 1 é a mesma coisa que 60. Não vai mudar nada. E multiplico cruzado. Então, fica 9,2 mais 6 mais 15, 30,2. Mais 0,4K. Deixa ele aqui por enquanto. Multiplicando cruzado, vai ficar 30,2 mais 0,4 é igual a 60 vezes 1, que é 60. O 30,2 está positivo, passa para o lado de lá, negativo. E fica 60 menos 30,2, 29,8. O 0,4 está multiplicando, passa para lá, Dividindo. 20,8 dividido por 0,4, pode fazer aí, ó, 20,8 dividido por 0,4, 74,5. Então, na última prova, valendo 100, ele tem que tirar 74,5, que é a alternativa C, para ele poder passar de ano nessa matéria. Ok? Acabou, fizemos a semana 4. Vi que eu passei um pouquinho do tempo aqui, mas como que a gente vai ficar aí para a próxima aula? Eu já desmandei aqui para vocês, né? Então, essa correção que a gente fez aqui já está no WhatsApp, já está no Google Sala de Aula. Depois vocês confiram. Na quinta, que nós teríamos uma aula, né, naquele segundo horário, eu vou cobrar a presença de vocês. Porque nós antecipamos, né? Eu estava com medo de não dar tempo de fazer as 2 semanas em uma aula só. Por isso que eu preferi fazer hoje. Se não der tempo, eu termino quinta-feira.
Como nós terminamos hoje, Certo. quinta nós não teremos aula, ok? Mas, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser entrar e falar comigo, eu estarei aqui à disposição, tanto como pelo Google Meet. Tá? Professor, eu não entendi o exercício 2 da semana 1. Aí eu volto e a gente faz o que vocês precisaram, ok? Mas quem já fez, já enviou e não tiver dúvida, está dispensado aí da aula de quinta-feira. Certinho. Então, Tranquilo, muito obrigada. uma água, vocês têm aula. Boa noite. Boa noite, Até semana que vem. professor. Tchau, até mais. Tchau. Deus abençoe. Obrigada.